Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma nova campanha e o tema de hoje, ou seja, o tema desta campanha é uma das incredulidades que mais Deus abomina. Sim, que Deus abomina. Iremos falar sobre a mentira e o tema da campanha de 5 dias, combatendo a mentira. Deus abomina a mentira e por isso não suporta a presença dos mentirosos. O inimigo de Deus é descrito na Bíblia como o pai da mentira. Sabemos também que Jesus se descreveu como sendo a verdade. Também sabemos que é possível ser verdadeiramente livre através do conhecimento da verdade. O povo de Deus deve ser conhecido como um povo que vive na verdade e pela verdade. Portanto, devemos fugir da mentira e não compactuar com os mentirosos. Hoje, iremos aprender, entender e corrigir possíveis erros, porque não existe a mentirinha e não existe a grande mentira. O ato de mentir, biblicamente dizendo, Deus abomina. E é uma das abominações que Deus não suporta. Ele não suporta o pequeno mentiroso, a pequena mentira, a mentirinha, como também a mentira com uma grande escala. Ou você é uma raça eleita de Deus, se você é o verdadeiro, ou você é um mentiroso. Vamos aprender, entender o que a Bíblia diz neste sentido durante 5 dias da campanha combatendo a mentira. Esta campanha ela é o marco de um novo projeto que o projeto A Marca da Promessa está inserindo, que está levando as ovelhas do Senhor, que é o portal Pronto Socorro. Você hoje vai está ouvindo esta meditação, esta campanha pelo WhatsApp, através de áudio. Nas redes sociais estarão disponíveis no Facebook, estará disponível no YouTube, no G+, no Tumblr e também agora no portal Pronto Socorro, www.portalprontosocorro.com. Vamos ouvir o que Deus tem a nos ensinar, a nos instruir. Em Apocalipse 22, versículo 15, a palavra do Senhor diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Meditando neste versículo, trago uma pequena reflexão. Quando ficamos doentes, nós procuramos o médico e ele nos examina. E como é comum ele nos dar uma receita. Daí, passamos em uma farmácia e compramos o remédio prescrito pelo doutor. Seguimos a orientação que nos foi receitada. Tomamos o medicamento na hora certa e ficamos de repouso, quando assim é sugerido pelo doutor. Pois acreditamos que, seguindo a receita que o doutor nos deu, e se tomarmos o medicamento de forma correta, ficaremos com a nossa saúde restaurada. Bom, a Bíblia é uma receita dada por Deus e nós que decidimos se vamos pôr em prática ou não. Como o médico nos orienta a não ingerir álcool
quando tomamos remédio, assim é Deus que nos orienta através da sua palavra como nós devemos nos comportar e nos dá o exemplo do tipo de comportamento que não deixará o homem entrar no seu reino, no reino de Deus Altíssimo. E agora, convido você que está ouvindo esta campanha a mergulhar profundamente no livro de Apocalipse 22, versículo 15, que já lemos. Vamos entender a primeira parte que ele fala, os cães. Chamar alguém de cão era uma expressão idiomática do judeu ao referir-se a alguém que não fosse circuncisado. Um exemplo próximo da nossa cultura é que descrevemos alguém como pagão. Está subentendido que ele não é batizado. Assim também, quando o judeu descrevia alguém como cão, ele estava querendo dizer que era alguém que não aceitara pertencer ao povo de Deus. Uma interpretação adaptada para o nosso contexto desta expressão de Apocalipse 22:15 seria: aqueles que não aceitarem o pacto da aliança e fidelidade com o Senhor Jesus Cristo ficarão de fora da cidade santa. Na segunda parte, os feiticeiros. Quando falamos em feiticeiros, logo pensamos que são pessoas ligadas à magia ou algo semelhante. Mas a verdade é que os feiticeiros são todos os rebeldes e os desobedientes à palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião desobediente é como um pecado de feitiçaria. Pegar a terceira parte, o que se prostitui. São todos aqueles que pagam ou que têm sexo gratuito com vários parceiros. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 6, versículo 18, fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. No quarto, os homicidas. Por falar em homicidas, ainda este mês teremos a campanha Combatendo o Suicídio. Mas voltando aqui falando sobre os homicidas, são todos aqueles que tiram a vida de outrem. Exemplo, aborto. Quem pratica, médicos, nesse caso, e quem cede a esta prática, a gestante, são homicidas. Quinto, idolatria, culto prestado a ídolos, amor demasiado, veneração. A Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 3 e 4, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Por último, que é o tema desta campanha, a mentira. Ato de falsidade. A Bíblia diz, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Agora que você leu isso, não vai mais poder dizer diante de Deus no dia do julgamento que não sabia e que é inocente. Meditando agora no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 14, a palavra diz, se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento facticioso, nem vos glorieis disso, nem mintas contra a verdade. Uau! Profundo este entendimento. E meditando neste versículo de Tiago, neste capítulo 3, versículo 14, vamos meditar na carta de Tiago e entender o sentido do que ele se refere, neste versículo
do seu livro, né? O versículo 14 do seu livro. Estas palavras dirigam-se, evidentemente, em primeiro lugar, a certos homens que estavam muito confiantes que eram sábios e aptos para instruir seus concrentes. Tais homens deviam examinar seu coração. Abrigavam ciúme amargo? Este ciúme amargo podia incluir o desejo imoderado de gloriarem a si mesmo e as suas opiniões, em vez de se empenharem sinceramente pelo bem de seus irmãos, pela edificação deles na fé e no conhecimento exato. Ciúme e contenda são duas das obras da carne. Gálatas 5, versículos 19, 20 e 26. Essas características poderão manifestar-se como a água amarga da fonte já mencionada, pelo zelo fanático e obstinado a favor dos seus próprios conceitos. Ao mesmo tempo, tais pessoas talvez denunciem em voz alta as opiniões que divergem das suas. Talvez deixem de reconhecer e admitir que outros têm sabedoria e entendimento iguais, ou talvez até superiores ao seu. Todos os cristãos, especialmente os que pretendem ser instrutores, devem perguntar-se se há qualquer vestígio de ciúme ou contenda no seu coração. Tem espírito de briga e de rixa. Em vez de não terem preconceitos numa palestra sobre a palavra de Deus e a aplicação de seus próprios princípios, estão inclinados a usar meios que causam brigas para promover seus próprios objetivos? Tal disposição briguenta pode ser o produto de orgulho e da ambição egoísta, que são características perigosas e mortíferas. São o que caracteriza o diabo. E agora o tema importante deste versículo: não mintas contra a verdade. Este conselho é dirigido aos homens que têm ciúme amargo e briga no coração. Não deviam tentar elevar-se a uma posição que tais características mais se tornariam bem evidentes. Arvorando-se em instrutores, gabar-se-iam de suas pretensas qualificações, o chamariam jactanciosamente atenção para elas. No entanto, a verdade cristã, que professam ensinar, condena o ciúme amargo e a disposição briguenta neles. Portanto, o homem que se manifesta o espírito divisório da rivalidade e ainda assim se classifica como instrutor cristão, certamente deturpa ou mente contra a verdade das boas novas que afirma ensinar. Além disso, o homem que demonstra tais características indesejáveis não tem nenhuma base para se jactar de que esteja qualificado para instruir seus crentes. Concrentes. É mentira se dizer isso. Se ele interesseiro e briguento no coração, desqualifica-o de ser instrutor de seu irmão. Portanto, professando estar qualificado, ele mente contra a verdade, contra a realidade da situação. Fazendo um comentário perspicaz, a mera posse da verdade não é a garantia do verdadeiro proferimento dela. Todo proferimento é tão influenciado pela condição moral e espiritual de quem fala, que a verdade procede em seus lábios como falsidade na proporção em que ele mesmo não está numa condição certa. A linguagem correta que ele profere pode transmitir uma mensagem de falsidade e mal, em virtude da amargura e do egoísmo que acompanha o que fala. Este caso é um caso típico de um mentiroso. Meditando agora no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 5.
A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Neste versículo, reafirma a lei de Deus: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Contra o seu próximo. Meu irmão, minha irmã, você que tem este hábito de, além de mentir, além de mentir, de criar histórias que você mesmo acaba vivenciando a sua própria mentira. Não levantais falso testemunho, não pactue desta obra do diabo. Não levante falso testemunho contra o seu irmão. Esta lei está descrita lá em Êxodo 20, versículo 16 e Deuteronômio 5, versículo 20. E encerram este primeiro dia da campanha combatendo a mentira no livro de Provérbios 21, versículo 6. A palavra diz: trabalhar por adquirir tesouro. Trabalhar por adquirir tesouro com a língua falsa é vaidade e laço mortal. Meditando no versículo, a prosperidade pode ser boa ou ruim, depende de como a pessoa a alcançou. Se a conseguiu por meio da língua falsa, que é a língua mentirosa, corre sério risco de ser levado à ilusão e à armadilha mortal. Infelizmente, isto tem se tornado comum nos dias que estamos vivendo. O diabo tem usado a mentira em todos os setores da sociedade, principalmente no meio político. A mentira ficou banal. As pessoas se acomodaram nela e a usam para chegar onde querem. Cabe a nós, como cristãos, alertá-los e fazer com que eles percebam que estão cavando suas próprias sepulturas e indo para um caminho que não tem volta. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Pai, por este primeiro dia da campanha combatendo a mentira. Neste primeiro dia entendemos quais são os benefícios contra, meu Pai. A sua verdade, a sua palavra, a sua lei. Hoje ficou bem claro, meu Pai, que neste primeiro dia da campanha, que a mentira, ela é provida do diabo, é obra de Satanás. Mas os que seguem fielmente a verdade, aleluia, aleluia, estão no caminho certo, estão no caminho da sabedoria, estão corretamente seguindo os seus mandamentos, estão corretamente dando passos para adentrarem no paraíso, no seu reino. E que a palavra de hoje edifique as pessoas que têm o hábito de mentir. Sim, que têm o hábito de mentir, que chega algum momento, meu Pai, que elas mentem tanto que acabam acreditando na sua própria mentira, que isto, meu Pai, é uma cilada do diabo. Porque as pessoas que têm esse hábito de mentir, chega algum momento que, quando elas proferem a verdade, elas... Meu Pai, que o Senhor perdoa-os, que o Senhor os perdoa, porque já não passam mais segurança, credibilidade para os seus co-irmãos e co-irmãs. Que hoje, cada um que esteja ouvindo esta palavra, entenda que nada mais, nada além do mais falar a verdade e ser sincero é uma característica daqueles que amam e o temem.
em nome do seu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love